livros que eu li e indico este livreto aqui, de Charles Haddon Spurgeon, Combatendo o Bom Combate da Fé, as armas do nosso ministério. Esse livreto foi o discurso inaugural de uma conferência para pastores no ano de 1891, onde Charles Haddon Spurgeon, esse que é chamado o príncipe dos pregadores, foi o preletor da noite. E Spurgeon, ele discorreu do seu tema, no seu sermão, sobre a igreja, a palavra e o Espírito Santo. E já no início aqui da introdução, Spurgeon, ele deixa algumas citações bastante fortes para nós. Primeiro ele diz: não podemos ser soldados desmazelados quando uma grande batalha está diante de nós. Por isso, poderia parecer desânimo. Na batalha contra a falsa doutrina e mundanismo e pecado, avançamos sem nenhum temor em relação ao resultado final. Portanto, nossa fala não deve ser de áspera paixão, e sim de princípio bem considerado. Não nos é permitido ser desmazelados, uma vez que queremos ser triunfantes. Então, é um livro fantástico de 72 páginas. E seguindo aqui, eu separei alguns trechos aqui importantes. A pessoa pode esculpir um caroço de cereja com a maior habilidade, e por mais que faça, é apenas um caroço de cereja. Enquanto um diamante, mesmo que mal lapidado, é uma pedra preciosa. Se o assunto for de peso, mesmo que a fala não esteja à altura do tema, assim, nunca é inútil chamar a atenção para o assunto. O Espírito Santo é nosso poder de ser, atuar, de sofrer e de servir, e crescer e batalhar, de lutar e vencer. Fantástica aqui as citações de Spurgeon. Então, no primeiro aqui, capítulo, ele vai falar sobre a palavra inspirada. Quando nós lemos Spurgeon, uma coisa fica bastante evidente no ministério de Spurgeon, era o seu amor e o seu zelo pela palavra. Então Spurgeon, ele acreditava piamente que a palavra de Deus era infalível e inerrante. E quando ele fala de palavra, ele diz o seguinte: nada mais tenho que pregar quando acabar este livro. Na verdade, não teria mais vontade de pregar-se se não pudesse falar sobre os assuntos que se encontram nessas páginas. O que mais valeria a pena ser pregador, irmãos, a verdade de Deus é o único tesouro pelo qual procuramos. E a Escritura é o único campo no qual cavamos a sua procura. Então, olha o desejo que Spurgeon tinha de estar mergulhando na palavra de Deus, e de estar buscando na palavra de Deus a direção para a sua vida e para alimentar os seus rebanhos e de pregar para os pecadores virem ao arrependimento. Nada mais do que aquilo que Deus achou por bem revelar. Então o Spurgeon achava que a palavra de Deus, ele cria piamente que a palavra de Deus, ela é suficiente. Não precisamos de mais nada do que aquilo que Deus achou por bem revelar. Então Spurgeon, ele cria que não precisava mais de adições à palavra de Deus, porque Deus, ele deixou o conteúdo completo para que o homem cresça, para que o homem desenvolva na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um segundo trecho que eu separei aqui: quanto a nós, lançamos âncora no abrigo da palavra de Deus. Eis a nossa paz, a nossa força, a nossa vida, nosso motivo, nossa esperança e nossa felicidade. A palavra de Deus é o nosso ultimato.
Aqui nós temos nosso entendimento, clama, encontrei, nossa consciência afirma que está a verdade e nosso coração encontra aqui um suporte ao qual toda afeição pode se agarrar e por isso descansamos contentes. Olha como Spurgeon ele tinha dentro do seu coração, cravado dentro da sua alma, que deveria nos lançar de todo o amor, de toda a profundidade em conhecer mais o Senhor através da sua palavra. Um tesouro inesgotável, uma fonte inesgotável para todo aquele que busca um bom relacionamento com Deus e crescer na graça e no conhecimento. Outro tema discorrido por ele foi o seguinte: não jogar fora nada do livro perfeito. Não tente jogar fora nada do livro perfeito. O que você encontra nele, permita que ali fique e o faça para pregar conforme a analogia e o tamanho da fé. Aquele que é digno de ser revelado por Deus é digno de nossa pregação. Isso é o mínimo que posso dizer. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Seguindo aqui, ele diz mais. Nesse capítulo introdutório, o estudo da palavra de Deus com oração não é apenas um meio de instrução, mas também um ato de devoção no qual o poder transformador da graça muitas vezes é exercido no mundano à imagem daquele em quem a palavra é espelhada. Se você se conservar próximo do livro inspirado, não sofrerá mal algum, ao contrário, estará no manancial de todo bem moral e espiritual. Isso é alimento adequado para os homens de Deus. É o pão que nutre a vida mais elevada. Então, olha como Spurgeon, ele amava a palavra de Deus. Olha como Spurgeon, ele se esmerava no estudo, no labor da palavra de Deus. É o velho conselho que Calvino dizia: orare et labutare, oração e trabalho, oração e trabalho. Outro subtópico aqui: crê mais intensamente na palavra de Deus. Crê que no livro inspirado, do início ao fim. Crê que todo ele, completamente, com todas as forças do seu ser, desde que as verdades da Escritura se tornem os princípios, elementos de sua vida, as principais forças operantes em sua ação. Então, deixe que a palavra de Deus entre no seu coração. Deixe que a palavra de Deus penetre no mais fundo do seu íntimo. Citar mais a Bíblia Sagrada. Também devemos decidir que vamos citar mais a Bíblia Sagrada. Os sermões devem estar cheios de Bíblia, adoçados, fortalecidos e santificados com a essência da palavra de Deus. Então, o alimento que Spurgeon dava para os seus ouvintes era um alimento genuíno da palavra de Deus, sem falsificações. As pessoas que ouvem a palavra da verdade tornam-se amantes da Bíblia. Então, aquele ditado: quanto mais a pessoa era instruída com o leite genuíno, com o leite verdadeiro da palavra do Senhor, mais amante da palavra do Senhor essa pessoa seria. Contudo, os textos bíblicos não precisam ser apresentados em conjunto. Eles devem ser apresentados de maneira adequada para trazer agudeza e sentido à mensagem. Ou seja, não soltar versículos sem ligações, mas de uma forma harmoniosa que levem as pessoas ao entendimento da palavra do Senhor. A certeza da sua inspiração. Spurgeon, ele acreditava piamente, e todo pregador, na visão de Spurgeon, todo aquele que foi chamado para anunciar as verdades do Evangelho, ele precisa crer dentro do seu coração que a palavra de Deus, ela é inspirada, que Deus inspirou os profetas,
o apóstolo Paulo, que escreveu as cartas, os evangelistas, então todos eles foram inspirados. Não há um trecho da palavra de Deus que não seja inspirada pelo Espírito Santo na visão de Spurgeon. Então essa também deve ser a nossa visão, de que tudo que está na Bíblia Sagrada é inspirada. Pregar apenas a palavra de Deus. Então Spurgeon sabia que ele precisava pregar a palavra de Deus. Então foi para isso que nós fomos chamados, para pregarmos a palavra de Deus, anunciarmos a sua verdade. Isso de forma consciente, isso de forma verdadeira, porque a palavra de Deus, como diz o salmista, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos caminhos. Ele também acreditava na infalibilidade da palavra de Deus. Então a palavra de Deus para Spurgeon era infalível, inerrante. Ele dizia o seguinte: nenhuma prova é necessária quando Deus fala. Se ele disse, isso é prova suficiente. Então para Spurgeon não precisava de verdade nenhuma se afirmar a palavra, porque quando Deus fala e Deus é verdadeiro, tudo que vem de Deus é verdadeiro. Tudo que vem de Deus é puro. Tudo que vem do Senhor, não há erros, não há parcialidade nenhuma. A grande fraqueza do púlpito moderno é ignorar a justiça de Deus e o castigo do pecado. Irmãos, não omitam nada das Escrituras, tenham ousadia o suficiente para pregar a verdade indigesta e impopular. Então o pregador, segundo Spurgeon, precisava ser corajoso, precisava ser destemido, ainda que o seu público ia por um momento se sentir indigesto com relação à mensagem que estava sendo direcionada a eles, que estava chegando aos seus ouvidos, mas o pregador, ele precisava ser, não temer, mas ser verdadeiramente um profeta e um boca de Deus. Mantenha-se na revelação do Espírito. Lembre-se que você prestará contas e não será com alegria se estiver brincando falsamente com a verdade de Deus. Lembre-se a história de Galipo, a quem Lisandro lhe confiou sacos de ouro para levar às autoridades da cidade. Os sacos estavam amarrados e lacrados. Gilipo achou que se cortasse por baixo dos sacos, poderia tirar uma parte das moedas, depois costurar o fundo de novo. Assim os lacres não seriam quebrados e ninguém suspeitaria que o ouro fora tirado. Para o seu horror e surpresa, havia um papel em cada saco declarando quanto deveria conter e ele foi descoberto. Então, não adianta, segundo Spurgeon, não adianta alguém tentar tirar alguma coisa da palavra de Deus, acrescentar alguma coisa da palavra de Deus, porque ele vai prestar contas a Deus naquele grande dia. Porque toda palavra que o homem disser, ele terá que prestar contas a Deus naquele grande dia. É um livro fantástico. O segundo, a igreja do Deus vivo. Para Spurgeon, a igreja era o representante de Deus na terra. Aqueles que foram, a igreja, ela foi incumbida pelo Senhor para levar o evangelho aos perdidos, para levar luz àqueles que estão em trevas. Ó irmãos, nossos corações deveriam estar prontos a se partir, se nenhum aumento dos rebanhos que cuidamos. Ó Senhor, nós te imploramos, manda-nos prosperidade já. Então o Spurgeon estava dizendo que os obreiros, nós devemos chorar pela conversão das almas. Nós devemos chorar pelos perdidos, pelas almas que estão perecendo no pecado. Treinar a igreja na santa oração. Então é a função do obreiro, é a função dos líderes, influenciar as suas ovelhas, aqueles que estão sobre a sua responsabilidade, a buscar a presença do Senhor. E ele diz, creia-me, se uma igreja não ora, ela está morta.
Então, olha a visão de Spurgeon. Então, se não há oração, não há operação do Espírito Santo. Se não há uma busca incessante pela ajuda, suplicando ao Senhor em oração, para que Ele nos use, para que Ele nos dê graça, pode haver uma igreja que não ora. Então, nós precisamos orar, precisamos buscar a presença de Deus. Tudo depende do poder na oração da igreja. Então, uma igreja que ora, que medita na palavra, é uma igreja forte. O crente que ora, o crente que se alimenta da palavra, ele é um crente preparado, porque ele está recebendo os nutrientes espirituais para a sua vida. O homem que está entusiasmado com o amor de Jesus não tem necessidade de passatempo. Ele não tem tempo para frivolidades. Está sinceramente interessado em salvar almas, estabelecer a verdade e ampliar o reino do Senhor. Então, aquele que foi chamado para a seara do Senhor, ele não pode perder tempos com coisas frívolas desta vida. Ele não pode perder o seu tempo com coisas banais, mas que ele saiba usar bem o seu tempo, como Jonathan Edwards ele ensinava também, que devemos usar bem o nosso tempo, porque isso é precioso. Sempre me sinto pressionado por alguma necessidade para a causa de Deus, e depois que resolvo aquela, tem outra, e mais outra. Me esforço, tendo sido para achar oportunidade de fazer o trabalho que deve ser feito. Então, Spurgeon está dizendo que ele não se cansava de fazer o trabalho do Senhor. Um trabalho aparecia hoje, ele resolvia, aparecia hoje, amanhã, ele continuava resolvendo o trabalho da casa do Senhor. Igreja que produz pessoas santos, que produzem pessoas que querem buscar um relacionamento com Deus, que querem crescer a cada dia mais em santidade, em reverência diante do Senhor. A igreja como missionária, a igreja que ela entende a grande comissão de pregar o evangelho, de sair das quatro paredes, mas que vai ao encontro dos perdidos. Somos servos. O lugar mais alto na igreja sempre virá para o homem que voluntariamente escolher o mais baixo. Então, Spurgeon ele sabia que ele era servo. E como servo, ele precisava andar debaixo do seu Senhor, debaixo da autoridade do seu Senhor, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que seja o desejo do nosso coração também, de sermos como servos, chamados por Deus para trabalhar na sua obra. Se nós somos oficiais do exército de Cristo, devemos fazer mais do que os outros. Não podemos dizer, vão em frente e sim, venham comigo. Nosso povo, com razão, deve esperar de nós, no mínimo, que estejamos sempre entre os que mais se sacrificam, os mais laboriosos, os mais sérios e zelosos e algo mais. Então nós não podemos, na visão de Spurgeon, enviar as pessoas se nós também não formos pregar o evangelho. Se nós não colocarmos a nossa mão no arado. Então é necessário que nós, como oficiais do exército do Senhor, sejamos também aqueles que colocam a mão no arado. Que as pessoas vejam nós trabalhando no arado, nós líderes, pastores, aqueles que foram chamados para direcionar o povo de Deus. E o terceiro tópico, o Espírito Santo, a nossa força. Não nos nada sabemos até que o Espírito Santo nos ensine, pois ele sussurra em nosso coração, não em nossos ouvidos. Spurgeon entendia que se o Espírito Santo não lhe trouxesse ao seu coração, à sua mente, ele não teria nada para ministrar. Um fato maravilhoso é que nem ouvimos a voz de Jesus até que o Espírito Santo repouse sobre nós. Quantas palavras celestiais deixamos de escutar porque não permanecemos no Espírito. Então o Espírito ele quer falar conosco. Spurgeon está dizendo, nós perdemos tantas coisas porque não paramos para ouvir o Espírito Santo falar o nosso ser. Não podemos ter êxito em súplicas a não ser que o Espírito Santo nos ajude em enfermidades, porque a verdadeira oração é orar no Espírito,
O Espírito cria uma atmosfera em torno de cada oração viva. Ele vive e prevalece nesse ambiente. Fora dele, a oração é uma formalidade morta. Quanto a nós mesmos, portanto, temos de depender do Espírito Santo em nosso estudo, em nossa oração, em nosso pensamento, em nossa palavra e em nossa ação. Então o Spurgeon ele cria piamente que precisamos dessa ajuda do alto. Precisamos que o Espírito Santo nos ajude a orar. Que o Espírito Santo nos ajude a pregar, que o Espírito Santo nos ajude a fazer a sua obra, porque nós somos totalmente dependentes dele, e sem ele, nada podemos fazer. No púlpito, descansar real e verdadeiramente no auxílio do Espírito Santo. Ao subirmos ao púlpito para ministrar a palavra do Senhor, devemos ter a comunhão com o Espírito Santo. Nós devemos entender que é o Espírito Santo que vai nos usar para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depender do Espírito Santo em nossos resultados não é a didática, não é a estratégia, mas é o Espírito Santo que irá nos impulsionar. O Espírito Santo conduz as almas ao arrependimento. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e também da justiça. O que é a igreja de Deus sem o Espírito Santo? O que seria o Hermon sem o orvalho ou o Egito sem o Nilo? Veja a terra de Canaã. Quanta maldição de Elias caiu sobre ela. Por 3 anos não sentiu orvalho nem chuva. Assim seria o cristianismo sem o Espírito. O que os vales seriam sem seus córregos? Ou as cidades sem seus poços? Ou que os campos de milho seriam sem o sol? Ou a safra de vinho sem o verão? Assim seriam nossas igrejas sem o Espírito Santo. Como não podemos pensar no dia sem luz, na vida sem respiração, no céu sem Deus, também não podemos pensar no culto cristão sem a doce presença do Espírito Santo. Então precisamos estar com a visão de Spurgeon, que precisamos manter esta comunhão, esta conexão, esse espírito de súplica ao Espírito Santo, pedindo a sua ajuda, porque sem ele nada podemos fazer. Nada pode substituí-lo. Os pastos são deserto. Os campos frutíferos são áridos. O Sarão define e o Carmelo é consumido pelo fogo. Bendito o Espírito Santo do Senhor. Perdoa-nos por tê-lo desprezado, por tê-lo esquecido, por nosso orgulho autossuficiente, por resistir à influência impressionável. Depois nos faça como cera para os sinetes e estampe em nós a imagem do Filho de Deus. Com tal oração e confissão de fé, deixe-nos perseguir nossos objetivos no poder do bom Espírito de quem falamos. Então que haja dentro do nosso coração esse desejo de ser conduzido pelo Espírito Santo, esse sentimento de necessidade, porque na verdade nós não somos nada sem Ele. Não podemos fazer nada sem Ele, tudo depende dEle. Ó, o Espírito Santo venha sobre as nossas igrejas. Ó, o Espírito Santo venha sobre os teus profetas nessa geração. Então era o desejo de Spurgeon. Precisamos ter a certeza do Espírito Santo. Precisamos ter essa certeza dentro do nosso coração que Ele está conosco, que Ele está nos capacitando em nossas fraquezas. Porque Paulo fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembre-se também que o Espírito Santo nunca incentiva o ócio. O Espírito Santo não nos resgatará da negligência voluntária da palavra de Deus e do estudo se passarmos a semana toda de lá para cá sem nada fazer. Não podemos subir ao púlpito e pensar que o Senhor está lá para nos dizer sobre o que devemos falar. Se fosse prometido auxílio a tais pessoas, então quanto mais preguiçoso o homem, melhor seria o seu sermão. Então o Spurgeon ele traz uma exortação
de que aquele que foi chamado para ser ministro da palavra do Senhor, ele não pode andar para lá e para cá a semana toda e não ter o seu momento de aprendizado da palavra, de estudo, de oração. Então, o Espírito Santo ele não usa pessoas preguiçosas, mas pessoas que querem trabalhar na oração, querem trabalhar no estudo e se esmerar no estudo da palavra do Senhor. O Espírito Santo não envia ninguém à colheita para dormir entre os feixes, mas a suportar o peso do trabalho e o calor do dia. É bom orarmos a Deus para que mande mais trabalhadores para o vinhedo, pois o Espírito Santo está com força dos lavradores, mas não é amigo dos ociosos. Então, precisamos disso. Precisamos que o Espírito Santo nos envie, mas o Espírito Santo ele não vai nos enviar para nós dormirmos, para nós ficarmos desapercebidos na cerrada do Senhor. Ele vai nos enviar para que nós venhamos trabalhar na sua obra todo o tempo que ele nos permitir que estejamos aqui. Porque o Espírito Santo, segundo Spurgeon, não é com pessoas ociosas. E que Deus em Cristo abençoe a sua vida, meu querido. Então você corre lá, adquira esse livro. Assim como tem abençoado muito a minha vida, eu acredito que esse livro vai abençoar muito a tua vida e o teu ministério. Antes, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, desse o seu joinha e compartilhe com os seus amigos. E que Deus em Cristo nos abençoe e para que nós possamos a cada dia mais ser instrumento nas suas mãos. Que haja dentro de nós esse coração voluntário. Que haja dentro de nós o desejo de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.